Olá! Você já percebeu pessoas que têm um jeitão diferente de ser? Umas são muito alegres, muito festivas, outras são mais incisivas, mais firmes nas suas posições, outras mais reservadas, porém muito amistosas, querem ajudar muito, outras bem quietas, bem fechadas, mas com um raciocínio lógico gigantesco. Pois bem, esses, basicamente, são os 4 tipos de personalidade que podemos encontrar nas pessoas. Vamos saber mais? É o que vamos começar a ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Se ainda não é inscrito no canal, é muito importante você se inscrever e clicar aí no sininho das notificações. Hoje vou começar a falar um pouquinho sobre algo que eu acho muito interessante, afinal das contas, eu também sou analista comportamental, que é o perfil DISC. O perfil DISC, ele ajuda muito as pessoas a entenderem quem elas são, qual é o seu comportamento, qual é o seu padrão emocional e como que isso afeta os relacionamentos. O padrão DISC, ele também é muito utilizado em várias empresas para a questão de contratação de pessoal, verificar se a pessoa é realmente a pessoa certa para aquele cargo, colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, é um tema muito amplo que serve para relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais. Eu já trabalhei o DISC em curso de casais e foi muito legal, porque muitas vezes os casais acabam não se entendendo porque não conseguem compreender o estilo de personalidade do cônjuge. Então falam coisas atravessadas sem saber que a maneira como o cônjuge fala, ou a maneira como o cônjuge recebe, tem muita influência do seu perfil comportamental. Então, essas mensagens que a gente vai ver aqui para frente, nós vamos explorar um pouquinho essa questão do DISC. Quem quer aprofundar muito sobre o DISC, eu recomendo 2 literaturas, 2 livros que são fantásticos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um deles é o Manual Definitivo do DISC. Esse manual ele traz muito embasamento a respeito de todo o processo de formulação da teoria. Tá bom? Um outro livro, que é a base realmente do DISC, é do William Marston, que é esse aqui, As Emoções das Pessoas Normais. Esse livro também é fantástico, e ele que traz todo o embasamento técnico, todo o embasamento teórico dessa teoria. Então vale muito a pena para quem quer se aprofundar e quem quer aí saber muito mais a respeito. Obviamente, a minha intenção aqui não é fazer um curso para vocês do DISC. A minha intenção aqui é passar de uma forma bem leve, bem tranquila, os principais aspectos dessa teoria e os principais aspectos de como a gente pode observar as pessoas, identificar, né, e entender essas pessoas conforme elas agem, conforme elas tratam os outros, ou elas recebem as coisas, para que você possa ter uma melhor comunicação, para que você possa se comunicar melhor e se entender também melhor, tá bom? Primeiro ponto que eu quero falar, de onde que surgiu essa ideia, né? Essa ideia ela não surge do nada, essa ideia já é bem antiga. Para que vocês possam ter uma ideia, né, de onde que vem tudo isso, isso começou a ser estudado por Hipócrates, né? Isso em 370 a.C., mais ou menos, tá bom? Esse médico grego, ele percebe que as pessoas elas tinham alguns padrões. Quais eram os padrões que ele descreveu, né? Era o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Depois a gente vai conversar sobre cada um deles, não se preocupe, não fique ansioso. Então Hipócrates, há muito tempo, né, 300 anos antes de Cristo, já começou a perceber e a observar que as pessoas tinham sim, pelo menos 4 tipos, né, 4 maneiras de ser e trabalhar.
Mais para frente, Galeno, que também era um outro médico, isso já em 200 depois de Cristo, mais ou menos, ele também percebe que as pessoas tinham essas 4 características. Ele vai muito mais para os fluidos, né, do corpo, da bile, né? Ele fala sobre a questão do sangue, da bile amarela, da bilis negra e do fleuma, tá bom? Não vamos nos afundar agora nesse ponto. Muito tempo depois, o Jung separa em 4 situações, que é o padrão de pensamento, sentimento, sensação e intuição. Ele também coloca uma questão que atinge esses 4 pontos, que é a pessoa ser mais introvertida ou mais extrovertida. Então, para Jung, ou as pessoas têm um padrão de tarefa, ou pessoas, então as pessoas são voltadas ou para tarefa ou para pessoas, ou um padrão razão ou emoção. Então ele separa tudo isso, vira alguns tipos psicológicos que são bem interessantes. Alguns anos mais tarde, o Marston, que é um psicólogo americano, que uma curiosidade aqui, tá? Ele é o criador do detector de mentiras. Então o Marston percebe que através da pressão sistólica, a pessoa, uma máquina mede isso, ela sabe se a pessoa está mentindo ou não. Tá? Então esse mesmo que criou o detector de mentiras, ele elabora a questão do DISC, do perfil comportamental DISC, que basicamente é separado em 4 pontos. É o padrão dominância, ele produz atividade em um ambiente antagônico, é o padrão influência, produz atividade em um ambiente favorável, o padrão estabilidade, que produz passividade em um ambiente favorável, e o conformidade, passividade em um ambiente antagônico. Ou seja, são pessoas voltadas para tarefas ou para pessoas, né, voltadas aí para a razão ou para a emoção. Cada um desses pontos, cada um desses perfis tem características diferentes e isso é observável, inclusive no jeitão da pessoa ser. Então a pessoa se porta de uma forma, se porta de uma maneira física conforme for a sua influência psicológica. Agora vamos lá. Por que é interessante alguém de psicanálise, como eu, entender isso e saber tudo isso? Porque as pessoas precisam entender que o inconsciente, e é isso que Jung fala muito bem, que o inconsciente, ele dirige nossa vida se a gente não o torna consciente. Ou seja, enquanto não tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. E esses padrões psicológicos, esses padrões comportamentais, eles são dirigidos pelo inconsciente. Então, as pessoas, muitas vezes, não sabendo de algumas coisas, elas agem de uma forma que pode ser ou pode aparentar agressividade, ser um mandão, fulano é muito mandão, fulano é muito agressivo. Isso, na realidade, é o tipo psicológico daquela pessoa. Já fulano é muito brincalhão, é muito alegre, é muito bonachão, não tem compromisso com nada. É outro tipo psicológico. Então, se a gente não entende isso, que inconscientemente a pessoa é levada a ter esses tipos de atitude, porque é o padrão dela, nós caímos no erro de julgar as pessoas e atribuir características às pessoas que não é verdade. Tá? Então, eu sou apaixonado pelo DISC, porque conforme eu falei, ele serve para muita coisa, né? Para processos aí, inclusive na área de vendas, né? Algumas empresas, elas usam o padrão comportamental do DISC para entender quais são as características, quais são os pontos principais do cliente, ou como que você consegue alcançar melhor determinado tipo de cliente. Então é muito uso, é muita ferramenta aí que pode acontecer com o DISC. Então nos próximos vídeos nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Cada perfil comportamental, como que você identifica só de observar, observar a sala, observar o jeitão da pessoa, como você identifica, assim, alguns traços, né, que essa pessoa pode ser um perfil dominante, pode ser um perfil influente, como que a gente percebe isso? Como conversar com essas pessoas?
como ter uma conversa mais efetiva com essas pessoas. A forma que você conversa com um dominante é muito diferente da forma que você conversa com um padrão de estabilidade, mais sociável, é muito diferente. A forma como essa pessoa vai te responder um WhatsApp, vai te responder um e-mail, também é muito diferente. Então, se você quer ser mais efetivo com essa pessoa, você tem que entender a forma dela de escrever, a forma dela que ela gosta de receber uma mensagem. Um padrão dominante, por exemplo, ele não gosta de textos muito longos, muito bem explicadinhos. Ele acaba se irritando e ele acaba não lendo tudo aquilo. Então, eu já vi pessoas que ficam ofendidas, né, muito ofendidas, com o seu colega de trabalho, com o seu chefe, enfim, com a sua esposa, com o seu esposo, porque ele não leu toda a mensagem, você perdeu horas ali escrevendo uma mensagem cheia de pontos e ele só viu o começo e o fim e não entendeu nada. Gente, o perfil dominante é assim mesmo. Então, se você dá muita informação para eles, eles não leem, eles vão direto ao ponto. Então, se você não souber disso, você acaba se atrapalhando demais na hora de se comunicar com essas pessoas, tá bom? Então, o intuito, conforme eu falei, é ajudá-los a perceber esses tipos psicológicos, esses padrões aí emocionais e se comunicar de uma forma mais eficaz, também se conhecer, saber quais são os seus limites, aonde seu inconsciente pode aí lhe pregar algumas peças e, se conhecendo melhor, ser uma pessoa melhor e ajudar aí a sociedade como um todo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.